E aí, carinhas, beleza? Tudo na paz aí? Fazer um warm-up hoje aqui no NL10, né? Pra gente pôr pressão em todo mundo aí. Fazer duas mesas. Acabei de fazer um vídeo, vocês viram aí que eu já abri até no. Abri até o. As telinhas aí sem precisar abrir o CAN, então tô ficando bom aí no esquema das gravações. Fazer sem HUD, né? Pra poder a gente treinar um pouco. Muita agressividade com o meu Aizidama. Aí tem layout novo aí também. Depois vocês me falam o que vocês acharam desse layout. Fiz um vídeo que só saiu o som. Foi mal, postei até inclusive. Vou pedir inclusive para vocês assim que terminar aí de assistir, ou se puderem, fala pra mim lá nos comentários do vídeo que limite que vocês jogam, se é NL2, NL5, se é NL10 e 25, se jogam um torneio. Que aí eu vou poder usar maps que eu for fazendo, os aquecimentos, aí eu faço no limite que vocês jogam. Aí vai ficar bom pra gente. Esse final é bem tarde, então não vou jogar essa mão contra ele. Gravar aqui uns 20 minutos que hoje tem que sair. Daqui volta um pouquinho mais tarde, uns 10 minutos depois. E NL10, o NL10 o foco aqui é pressão, como sempre. O pessoal fez tap, então se você vê que tá tendo muita agressividade, é melhor largar. O cara tem só site pra trás, aí não tem o que fazer. Tô marcando o pessoal desse mês de laranja, né? Vai ficar na cor de laranja aqui, de setembro. O Vidal fez o cash out ainda, muito bom pra ele, né? Tentar um pouquinho pra trás, mas tem que valorizar o dinheiro, né? Dá mais 6 off. Eu não gosto do cash out, mas tem situações em que as pessoas quando estão dando tiro eu acho válido pra você usar. Quer dizer, você tá indo lá com pouca grana só pra tentar a sorte. Aí não deu sorte, pelo menos você salva um pouquinho do dinheiro que você tentou dar o tiro lá, né? Aqui eu deixo uma sugestão pra vocês sempre tribetarem o Big Blind, o button quando você estiver no Big Blind com o Ice X na mão. O Christian joga nele 10 e 25, pelo que eu tô vendo. Brasileiro, né? O cara abrindo 3 Big Blinds do TG, só vamos foldar. Enterrei. É, se vocês tiverem dúvidas lá, pode deixar nos comentários. Eu gosto bastante de responder, porque às vezes se eu não sei a resposta eu vou pesquisar, né? Acabo aprendendo também. E as que eu já sei eu reforço o conhecimento, coloco o conhecimento em xeque, né? Pra ver, pô, isso daí ainda faz sentido. Pra gente não ficar muito enviesado, né? A gente tá vendo que tem um monte de gente aqui sem leitura, então esse é o bom de jogar sem HUD, na minha opinião. Você se coloca. As jogadas que você já entende que são boas, como um squeeze num pote como esse. Você sabe o que fazer depois disso? Se esse vilão der call, e se ele der raise, e se esse der raise? E se você tomar um call fora de posição, o que, que você faz, né? Então é bacana. O que a gente vai sempre receber tá um terço, pelo menos, né? Que o forte dessa jogada tá muito nessa região. Na hora que o vilão dá só um. Ele deu um instant call aqui. Não me parece que ele teria uma dama aqui, que ele teria que pensar um pouco se ele ia betar, né? Porque a gente beta ainda por blefe, né? Então, quando você pensar em fazer uma jogada dessa, nunca faça se você não souber o que vai fazer pós-flop, né? Ou se bater uma carta X, o que, que eu faço? Tal. Se bater uma outra carta, tal. Se ele abetar rápido, se ele der check rápido. Essas coisas a gente vai pegando muito com o tempo. Às vezes eu faço uma demonstração como essa aqui, aí você vai fazer isso no limite que você está jogando, aí não passa, você acaba perdendo metade do seu stack, porque às vezes você só copiou, mas não pegou a ideia, né? Então o nosso foco sempre é entender o que está se passando ali, o conceito, né? Aqui por que abrir essa mão? Porque o range é muito mais forte que esse aqui, que dos que jogam. Então esses caras vão foldar muita coisa, né? Pra mim, então eu vou betar muita coisa também, por aí vai. Por isso que tem que ter uma defesa boa, né?
Mas essas defesas boas, essas coisas todas, elas são válidas com o passar do tempo, com a experiência, com o aprendizado. Tem muito material bom na internet onde você pode estudar como jogar pote squeezado, como jogar tribet pot, por aí vai. Esse vilão, atenção, a gente viu ele abrindo 3 big blinds agora há pouco. Então, se essa for a ideia dele sempre abrir 3 big blinds, ele vai acabar perdendo muita grana no decorrer do tempo, né? Aqui, a gente vai se betar sempre contra esse vilão, grande parte das vezes ele vai errar muito. Então, essa jogada nesses limites passa muito. Um tribet e um c-bet baixo, passa muito. Então, dois insights importantíssimos, né? Não vou fazer jogadas que eu não sei e vou exagerar sempre que possível, assim, claro, exagerar não, vai me aproveitar das jogadas que passam muito, né? Como a gente viu agora, um tribet mais um c-bet baixinho passa bastante em posição. O feeling de você saber se você está jogando fino também é muito importante. Você sentir o que você está fazendo ali tem sentido, tem lógica. O Lele não conheço, só tem. Ele já joga com 2-2 ali, né? Que a gente sabe que ele tem quantas mãos aqui, pelo menos demonstrando, né? Se ele não estiver enganando a gente, ele fez 5.000 mãos. Pro poker, cara, isso é muito pouco. 5.000 mãos. É um bom jogador, tem coisa de casa de milhão, de bilhão de mãos, assim. Então, a gente tem que se aproveitar desses caras, né? Que quando eles decidem pôr o dinheiro deles na mesa, nosso papel é levar embora para casa. Result Oriented, esse cara já joguei algumas vezes contra, mas faria essa jogada contra ele e contra qualquer outro vilão 100% das vezes aqui, exceto se fosse um outro vilão que eu tivesse uma leitura que o cara é hiper tight, Nietzsche, aí não dá, né? Eu irritei um top pair, tô contente com um top pair aqui? Sim, tô contente, então vou betar um terço. Se eu tivesse vala-vala eu betaria? Sim. Ice rei? Sim. Ice dama? Sim. E se ele dá um reis aqui, eu continuo pagando? Claro, tem um top pair e um ótimo kicker aqui. Ele pode ter um 3-3 ou um 5-5, pode ter. Mas ele pode ter também um Ice 2, Ice 4, Ice X. Vou me atolar de jogar com essa mão? Não. Vou controlar o turn, né? O pote ainda está decente. Não vou me betar, porque se ele tiver um vala-vala, eu estou dando dinheiro para ele, só de graça. Então, se ele me betar agora aqui, aí eu volto ele num chove, porque eu vou sentir que ele está com muita fraqueza nessas jogadas aí. Ele errou tudo, né? Então eu posso deixar ele errar. Eu não lembro se ele é agressivo, ele é face tap, tribote pé. Então não preciso betar baixo, não preciso nada. Posso só fingir que errei aqui. E se ele tiver um Ice Vala, Ice Dama, mas eu não acho que ele iria blefar, mas eu dei a chance para ele errar. E ele tinha um Ice Dama e mesmo assim ele não quis blefar, beleza. Gostei do call dele com a Ice Dama off, entre bet pot em posição, de boa, não precisa dar for bet ali, tranquilo. Mantém todo o meu range de blefe, né? Não preciso foldar. Então, boa jogada dele também. 5-5, as poucas vezes que eu abrir daqui eu vou dar call, né? Se fosse ele me tribetando daqui, por exemplo, daria até um. Se a gente tivesse nessa. Eu tivesse aqui e ele tivesse aqui, aí eu daria um light nele, né? Tranquilo. Ah não, aqui eu errei, desculpa pessoal. Isso aqui era só call. A esposa ligou aqui, eu ia falar pra ela desligar o negócio meu. Foi falha minha, tá? Que era só call. E quando a gente erra uma jogada dessa aqui, eu poderia ser betar, fazer tudo. Não, errou, paciência. Torcer pra ele ter o Ice Rei aqui, já era. Erro de gravação, qualquer coisa a gente. Desculpa aí, que é só foldar por vacilo. Aqui veio uma equidade boa no valetezinho. Eu que abri, eu sou o agressor, né? Então eu posso só decidir o que eu quero fazer da vida. Eu vou dar call, obviamente, aqui no se ele beta baixinho aqui. Ele betou um pouco mais alto. Eu tenho que pensar assim, eu vou dar esse call de 5-6 aqui, que é perto de 80%, 70% do pote.
Se eu der call e acertar o flush, essa galera me paga? Eu não sei, eu acho que não. Como eu dei a chance desse vilão errar, eu acho que ele pode ter betado por blefe aqui. Então eu vou dar call, né? Torcer pra acertar uma. Ele me deu uma equidade muito boa pra eu acertar o meu copas aqui. E na hora que eu acerto, agora aquela questão que eu perguntei pra vocês. Na hora que eu hito, eu levo o que a minha equidade pede, assim. Eu preciso realizar o máximo da minha equidade, né? Aqui eu vi que ele errou e o pote está bem decente. Eu creio que ele possa ainda betar um pouquinho aqui, porque está muito decente. Só que ninguém tinha mais nada, né? Ele betaria por blefe, então o valete não creio que ele daria call numa bet alta, então ele não quis. Ele só deixou o valor da mão dele ali tranquilo. Board multiway, assim, eu gosto muito de dar chance dos vilões betarem, porque se aquele cara dá um bet baixinho, e o nosso amigo da direita tivesse alguma coisa, ele também daria um call. Eu levo um pote maior, né? Então o ideal é isso, mas o ideal seria tipo levar tudo, né? Porque às vezes que eu errar, eu perco dinheiro quando eu erro e quando eu acerto eu não levo tudo dos caras, aí não é muito bom, né? O vilão tá abrindo 4 Big Blinds do UTG, eu tenho um Ás e Dama aqui. Ele é aparentemente não é um bom jogador. Eu vou pela linha de tentar acertar a minha mão. O certo seria tribetar, mas vou betar o quê? 13, 14? Não, eu prefiro jogar em posição contra eles, porque esses caras me parecem bem tights. É um vilão que tá com um stat tipo de um. Não consigo ver o HUD, mas deve estar uns 8 e pouco. O, infelizmente o Result não quis deixar a gente jogar, não tem problema. Eu só fiz isso porque a gente tá deep, eu não quero me. Só queria jogar em posição contra ele, não deu, não tem problema não. Board dobrado só vou dar check. Eu tenho um top pair ainda, eu vou dar um raise nele aqui, porque eu acho que o 7 ele não larga, a broca para 10 ele não larga. Então ele só daria call se ele tivesse o 9. Agora o 8 e 10 meio complicado, então vou dar um check para ver como ele se comporta. Um, dois. Então eu acho que se ele deu um call aqui com um 7, ele continua dando outro call com um 7 aqui. Então vou betar para tomar um call desse 7 aí. Ou cartas parecidas, né? Tentei deixar ele errar também, não quis, não tem problema. O result tá aqui de novo. A gente vai dar nosso tribete aqui. A gente daria esse tribete com muito lixo. Então quando a gente tá com uma mão monstra assim é pra tribetar pra pagar chove, né? Aqui a gente tem um top pair, tranquilo. A banca tá crescendo, o que é importante. A gente sente isso numa sessão que as ideias estão se encaixando, né? Aí entra muito visão de mundo, visão de limite. Às vezes o cara fala, pô, meu, você tá fazendo uma jogada aí que eu não faria de jeito nenhum, porque não faz sentido e tal. Eu gosto de achar sentido na jogada que eu vou fazer, né? Que nem por aqui. Eu betaria, por exemplo, 15, tentando mostrar que eu errei o flush aqui, né? Se eu tivesse errado o flush, eu faria isso e tal. Eu não quero betar aqui pra ganhar 2 Big Blinds. A ideia é, tipo, nesses limites eu não quero, né? Um cara com um terceiro par ali, ele poderia muito bem dar esse call se ele quisesse entender que eu blefei. Aqui, um terço bem tranquilo, o board bem desconectado. Rapidão ele deu o call. Creio que ele continuou com qualquer ice ruim aqui ainda, que é os calls do small blind. Então vou continuar betando um pouco alto aqui. Eu quero ir para 3 streets, eu não quero ir para 3 streets, então eu vou dar check aqui para betar, para deixar ele betar e eu dar call. 17. Agora é só torcer pra ser Ás e 10, Ás e Vala, né? 10, 10. Não fiz ele fugir da mão, pra mim é muito bom. Aqui eu vou dar pote. O vilão
stack quebrado, abrindo do TG, então bem tranquilo. Ele tem bastante rei, ele tem bastante rei vala, ele tem bastante rei vala, ele tem broca para sequência, tem o 5/5, ele tem tudo isso aí. Então, mas ele tem bastante lixo, como 9/9, 8/8. A velocidade que ele deu o call fala bastante pra gente. Se ele já tinha o rei vala, ele tem um full, se ele tinha um rei, ele tem um full, se ele tem, então a chance dele ter um valete diminuiu, então sobra muito rei ás, rei dama na mão dele. Deu um call, beleza. Lembrando que ele abriu do TG com stack quebrado, sendo um vilão ruim. Eu creio que ele paga 3 streets se ele tiver um rei. Eu vou desconsiderar totalmente o valete, porque o valete ele me daria um reis aqui, provavelmente, né? Infelizmente ele é um vilão bem face tap. Bem. Escondeu bem, né? A força da mão dele. Eu, me pegou, canalha. Um ucraniano. E é legal que ele não me voltou, né? Interessante. Bem passivo ele, né? 7/4. 3 e bola. Bola 5/6/2. Fazer mais 50 mãos aqui. 2/7. 3/5. E 4. 9/9 vai ser um puro open. Okay. A gente tem esses dois pares aqui, né? Deu um raise e só foldar, bem tranquilo. Cinco e 9. Ás e 4 off. Vamos ver, mais 4 minutinhos de gravação, para não tomar bronca da esposa. Espero ter deixado bons insights. Eu espero que a gente fixe sempre essa ideia, né, de jogar com lógica, né, de pensar mais ou menos o que a gente pode fazer. Errar é humano, acertar é o nosso foco, na verdade. Então, aquela jogada que eu falei agora, né, tribeta e sebete baixo, independente do flop, passa muito, né? 6, 3 e 7, bom. Aqui o vilão a gente vai sempre meter pressão, né? Sempre que possível. A gente vê que é um cara deep, né? O vilão aqui acho que já deve estar numa situação melhor, só foldar, não tem problema. O vilão que joga NL50, jogando NL10 aqui, interessante. Dois e vala. Mesma lógica que a gente pensou na mão anterior, o que, que ele dá call aqui? Rei dama, ele dá call vala X, dá. Então a gente vai. Quando a gente beta aí por blefe, a gente beta sem ter nada, a gente. Essa jogada a gente sabe que passa muito, né? A gente sabe. Então aí o vilão, por exemplo, agora ele dá call. Numa jogada que a gente sabe que passa muito, né? Essa vez passa demais. Então mesmo quando a gente irrita, a gente pensa, pô, por que eu vou betar se eu sei que passa muito? Mas simplesmente para manter uma estrutura, né? A gente não ficar muito face tap, né? Porque você fala, pô, o cara quando ele tem, ele dá check, né? Então aí ele, então se o cara é um pouquinho atento, ele já nota, ó, o cara deu check nessa situação. Muitas das vezes ele vai ter carta.
Então, se eu beto sempre, 100% das vezes, fica muito difícil do cara ter uma leitura sua, né? Aí olha lá, você bet 80% das vezes. Então, aquilo que eu falei pra vocês agora há pouco, às vezes que eu tiver um par e eu tomar um raise button versus cutoff, eu vou fazer isso quase que 100% das vezes com todo o meu range, pra poder, quando eu for jogar contra esses vilões, eu vou betar 3 streets por blefe, né? Então, já é uma estratégia. Muitas vezes não passa, outras vezes passa muito. Então, a gente vai betar aqui, mesma coisa, um terço. Aqui eu vou foldar. Aqui é uma estratégia, né? Então, se eu vou dar esse tribet contra esses vilões grande parte das vezes eu vou ter que blefar muito minhas mãos, né? As que eu não tenho equidade. Então, eu vou fazer essa jogada bastante. Uma jogada bem lucrativa, né? Tá bom? Então, caras, é isso que eu posso deixar. Isso daí foi NL10. Se tiver coisa que vocês discordem, por favor, pode postar lá assim, tá? Que é bem legal ver a opinião de vocês. Eu fico muito feliz, eu ganho muito elogio. Então, eu sinto que estou no caminho certo, né? Mas as críticas que fazem a gente crescer de fato, né? Então, o pessoal mostra muita fraqueza aqui, né, cara? Então, se você ganhar algum dinheirinho é lucro. Uma jogada como essa. Então, a gente vai encerrando por aqui. E, por favor, não esqueçam de fazer aquilo que eu pedi lá, de anotar aí que limite que vocês jogam e tal, para poder a gente fazer esses aquecimentos no limite de vocês. Aí eu vou podendo deixar mais insights desses limites aqui. Tá bom? Aqui vamos encerrando. O vilão, aqui é o que eu te falei, a gente, nesses cenários aqui, a gente daria muito raise, mas aqui só fold agora. Depois do nosso amigo se envolver na situação. Vamos ver se funciona aqui, né? Pra gente fechar de uma vez. Nos próximos vídeos eu vou deixar esse daqui sumir, vou aprender a fazer. E vou dar agora um Ctrl Alt F, Finish. Vamos ver se acaba. Abraço, manos.